Capítulo 9. Não me contaram que a satisfação sexual mútua não é automática. Essa é outra área do casamento na qual nunca previ problemas. Eu era totalmente viril, ela era totalmente feminina e tínhamos um nível alto de atração sexual um pelo outro. De que mais poderíamos preciar? Eu previa que essa parte do casamento seria um paraíso para nós dois. Depois do casamento, descobri que o que é paradisíaco para um pode ser um inferno para o outro. Ninguém me disse que homens e mulheres são diferentes. Claro, eu conhecia as diferenças fisiológicas óbvias, mas não sabia quase nada sobre a sexualidade feminina. Pensei que ela desfrutaria tanto quanto eu, que ela desejaria com a mesma frequência que eu, que o que me desse prazer também daria a ela. Repito, eu não sabia quase nada de sexualidade feminina. E descobri que ela sabia pouco sobre sexualidade masculina. Se eu tivesse lido alguma coisa sobre o assunto, teria descoberto que a antiga escritura hebraica estava certa ao sugerir que levaria um ano para que o casal recém-casado aprendesse como ter satisfação sexual mútua. 11 Mais uma vez, fui pego de surpresa por minha falta de informação. O que vou compartilhar com vocês neste capítulo é o que gostaria que alguém tivesse me contado sobre sexo antes de me casar. Primeiro, gostaria que alguém tivesse me dito que enquanto os homens concentram-se na relação sexual, as mulheres concentram-se no relacionamento. Seu relacionamento está estilhaçado por palavras rudes, comportamento irresponsável. A mulher vai 39265 achar muito difícil se interessar por sexo. Para ela, sexo é o ato de intimidade e desenvolve de um relacionamento amoroso. Ironicamente, os homens geralmente acham que a relação sexual vai resolver quaisquer problemas de relacionamento que possam existir. Uma esposa me disse, ele fala comigo com uma raiva intensa. 30 minutos depois, pede desculpas e me pergunta se podemos fazer amor. Ele diz, deixe-me mostrar a você quanto te amo. Ele acha que fazer sexo vai resolver as coisas. Bem, ele está enganado. Não consigo fazer sexo com um homem que abusou de mim verbalmente. Um marido esperar que sua esposa se excite para uma relação sexual depois de uma desavença é esperar o impossível. Desculpas sinceras e perdão genuíno devem preceder a prática de fazer amor. Outra maneira de expressar essa realidade é que, para a mulher, o sexo começa na 14265 cozinha, não no quarto. Se ele fala a linguagem do amor dela na cozinha, ela fica muito mais aberta a fazer sexo quando chegam ao quarto. Se a linguagem do amor dela são atos de serviço, então lavar pratos e levar o lixo para fora podem ser um estímulo sexual para ela. Lembro-me de um marido que me disse, se eu soubesse que colocar o lixo para fora era sexy para minha esposa, teria tirado o lixo 2 vezes por dia. Ninguém nunca me disse isso. Por sua vez, se a linguagem do amor dela for em palavras de afirmação, então elogiá-la por uma refeição ou dizer como ela está bonita vai despertar dentro dela o desejo de estar sexualmente em intimidade com ele. O mesmo princípio vale para qualquer que seja a linguagem do amor de seu cônjuge. Enquanto o marido pode ter uma experiência sexual satisfatória com sua esposa mesmo quando o tanque do amor não está cheio, a esposa vai achar extremamente difícil. 1411265 segundo, eu gostaria que alguém tivesse me contado que, para a esposa, as preliminares são mais importantes do que o ato sexual em si. As mulheres gostam de cozinhar em fogo brando, enquanto os homens tendem a chegar ao ponto de fervura muito mais rápido. São os toques carinhosos e beijos das preliminares que as levam ao ponto de desejar o ato. Seu marido se apressa até a linha de chegada, ela fica sentindo, que há de tão especial nisso? Sem preliminares suficientes, a esposa geralmente se sentirá violentada. Uma esposa me disse, quero me sentir amada. Tudo o que interessa para ele é ter uma relação sexual. Terceiro, eu gostaria que alguém tivesse me contado que a satisfação sexual mútua não requer um clímax simultâneo. Em boa parte por causa dos filmes modernos, muitos casais entram no casamento com a ideia de que, toda vez que tivermos uma relação, chegaremos juntos ao orgasmo e será 1422265 paraíso para nós dois. O fato é que raramente os parceiros atingem o clímax ou orgasmo ao mesmo tempo.
O que é importante é que cada um de vocês experimente esse prazer, que não tem de vir simultaneamente. Na verdade, muitas esposas indicam que é muito melhor chegar ao orgasmo como parte das preliminares. Quando a estimulação do clitóris lhe dá o prazer do orgasmo, ela está pronta para que ele complete o ato sexual e vivencie o prazer do clímax. A expectativa pouco realista do orgasmo simultâneo tem produzido ansiedade desnecessária em muitos casais. Quarto, eu gostaria que tivessem me contado que, quando alguém força o cônjuge a determinada prática sexual, isso deixa de ser um ato de amor e se torna abuso sexual. O amor verdadeiro está sempre procurando oferecer prazer ao parceiro. Nunca exige algo que o cônjuge considera censurável. Se os dois discordam quanto a um tipo específico 14265 de relação sexual, isso pede comunicação e negociação. Se vocês não conseguem chegar a um acordo, então o amor respeita a vontade do parceiro que tem objeções. Violar esse princípio é sabotar a realização sexual mútua. Quinto, eu gostaria que tivessem me ensinado que sexo é mais do que o ato sexual. Por sua própria natureza, sexo é uma experiência de conexão. É a união do masculino ao feminino da maneira mais íntima possível. Não é simplesmente a junção de dois corpos. É a união de corpo, alma e espírito. Acho que é por isso que a fé cristã e a maioria das outras religiões restringem o ato sexual ao casamento. Ele foi criado para ser a experiência de conexão única que une marido e mulher em um relacionamento íntimo para toda a vida. Seu ato sexual é visto apenas como uma maneira de aliviar a tensão ou de vivenciar um momento de prazer, deixa de atingir o propósito de sua criação. E no 144265 final, se torna um ato mundano de egoísmo. Por outro lado, quando o ato sexual é visto como um ato de amor que expressa da maneira mais profunda nosso comprometimento um com o outro, ele leva a mútua realização sexual. Sexto, eu gostaria que tivessem me conta que a comunicação é a chave que destrava a realização sexual. Em uma cultura saturada por conversas sobre sexo explícito, sempre me surpreendo com casais que entram em meu consultório dizendo que nunca aprenderam a conversar sobre essa parte de seu casamento. Se tentaram conversar, geralmente depararam com condenação e rejeição. Eles se concentraram mais em falar do que em ouvir. A única maneira de aprendermos o que é prazeroso ou questionável para o outro é ouvir quando ele decide falar. Nenhum de nós lê pensamentos. É por isso que tenho passado boa parte de minha vida 145265 incentivando casais a aprender como ouvir com empatia. Ouvir com empatia é ouvir com a intenção de descobrir o que a outra pessoa está pensando ou sentindo. Quais são seus desejos e frustrações? Sempre incentivo jovens casais a fazer essa pergunta uma vez por mês nos primeiros 6 meses de casamento. O que eu poderia fazer ou não para tornar o lado sexual do casamento melhor para você? Tome nota da resposta e leve-a a sério. Se você fizer isso nos primeiros 6 meses de casamento, estará no caminho para encontrar a realização sexual mútua. Número 7. Eu gostaria que alguém tivesse me contado que o passado nunca permanece no passado. Na cultura tão aberta ao sexo de hoje, muitos casais foram sexualmente ativos antes de se casarem. A ideia generalizada é que a experiência sexual prévia prepara melhor para o casamento. Todas as pesquisas indicam o contrário. Na 146265 verdade, a taxa de divórcio entre aqueles que tiveram experiência sexual antes do casamento é 2 vezes maior do que a daqueles que não tiveram. 12. A realidade é que a experiência sexual prévia geralmente se torna uma barreira psicológica para se atingir a unidade no casamento. Nossa cultura ensinou que o sexo antes do casamento era criativo uma vez casado, você pode esquecer o passado da maneira mais simples, comprometer-se a ser sexualmente fiel a seu cônjuge, e tudo vai dar certo. Porém, não é fácil esquecer o passado psicológico. Os casais geralmente lutam contra o desejo de conhecer a história sexual um do outro e quando conhecem, às vezes isso se torna uma lembrança difícil de apagar. Quando se trata de casamento, algo no fundo da psique humana grita por um relacionamento exclusivo.
Somos atormentados pelo pensamento de que nosso cônjuge teve intimidade sexual com outros. 147265 Acredito que é muito melhor lidar com as experiências sexuais prévias antes do casamento. Quando nos calamos sobre esse assunto e entramos no casamento sem discutir nossas atividades sexuais anteriores, quase sempre o passado arruma um jeito de irromper no presente. Quando isso acontece depois do casamento, a consciência da fraude geralmente é mais difícil de superar do que a atividade sexual em si. Se saber a verdade sobre as experiências sexuais passadas não ajuda você a encontrar a cura e a aceitação antes do casamento, então meu conselho é adiar a união enquanto vocês dois trabalham essa questão um com o outro ou talvez com a ajuda de um terapeuta. Se no final, vocês não conseguirem encontrar cura e aceitação quanto ao passado, então, em minha opinião, seria sensato que encelar seus projetos de casamento. Se vocês estão lutando com essa questão, eu recomendo que leiam The Invisible Bond 148265 How to Break Free from Your Sexual Past 13 O Elo Invisível. Como se livrar do passado sexual. Que vai proporcionar ajuda extra sobre como processar o passado de maneira positiva. Espero que as ideias que compartilhei neste capítulo ajudem vocês a entrar no casamento com uma visão muito mais realista de como encontrar realização sexual mútua. Tenho uma sugestão final. Durante o primeiro ano de casamento, leiam e discutam um livro sobre sexo no casamento. Vocês vão encontrar alguns livros sugeridos na seção de recursos no final deste livro. Recapitulando um ponto: como você descreveria a perspectiva cultural atual sobre sexo? 2. De que maneira vocês concordam ou não com esse ponto de vista? 3. As pesquisas indicam que casais que praticaram atos sexuais antes do 149265 casamento têm um índice de divórcio mais alto do que aqueles que não praticaram. Por que vocês acham que isso seria verdade? 4. Em que nível você compartilhou sua história sexual com a pessoa com quem está namorando? 5. Se vocês estão seriamente pensando em casamento, pode ser interessante lerem The Gift of Sex de Clifford E. Joyce Penner. 14. 15265